interessante pensar nos dois processos de impeachment, o de 92, mas cuja crise começa em 91 e o impeachment vai até o processo em 92, e este de 2015-16 com a crise que começou um pouquinho antes, mas aí digamos assim, se efetiva mais em 2016 com o próprio processo de impeachment em si. Tem algumas diferenças essenciais e algumas semelhanças, talvez até por acaso ou por surpresa, ou de forma surpreendente. A diferença essencial é que no impeachment do Collor praticamente não houve defesa do Collor. Não houve segmentos sociais ou até políticos efetivos que defenderam a permanência do Fernando Collor. No caso da presidente Dilma Rousseff, houve. Acho que primeiro é importante entender o papel que foi a Lava Jato no processo de impeachment, né? Então, o protagonismo que teve a Lava Jato junto com, digamos, essa condução midiática no sentido de organizar as condições para o golpe, né? Então, é importante pensar primeiro que papel que teve a Lava Jato. E a considerar que, inclusive, discursos como o do Romero Jucá, né, quando, a partir de escutas, deixa bem claro sobre a necessidade de estancar uma sangria a partir do golpe orquestrado em relação à presidenta Dilma, se pensa que a questão da Lava Jato e de todo o discurso da corrupção, ela tem um papel muito central nesse processo todo. Em termos de corrupção, eu acho que fica muito claro para quem quer entender que, por exemplo, a Lava Jato é um processo levado dentro do espaço jurídico, mas é um processo eleitoral, ao meu ver, de descrédito de um projeto de governo, né? E eu gostaria de salientar que eu não sou petista, que eu não votei nas últimas eleições da presidente Dilma, né? Mas que eu acredito que foi um duro golpe na confiança institucional do voto popular, né, com uma justificativa muito frágil e não provada de corrupção. Quando se pensa que o próprio STF, por exemplo, ele teria condições e não poderia ter lavado as mãos diante de tanta violação jurídica que conduziu a um processo de impeachment fraudulento, né, por várias razões que se estabeleceram nesse processo de impeachment, e o STF lava as mãos, por exemplo, de se questionar, né? Então, talvez a própria omissão do judiciário seja uma forma de permitir que esses processos e esses jogos que são complicados dentro da relação política, né, pudessem implicar aí hoje num governo legítimo e na usurpação do voto popular de 54 milhões que elegeram, no caso, a presidente. Uma análise simples. Se essas medidas que estão sendo tomadas são boas para a economia, por que foi necessário dar o impeachment na presidente? Entendeu? Então, lógico que não vai resolver o problema econômico do Brasil. E é por uma questão, o impeachment da presidenta preparou, ou melhor dito, facilitou a introdução acelerada e a retomada de novo do processo neoliberal no Brasil. Porém, um ponto comum é que os dois governos de transição, considerando este de transição, eles levam as suas ações para o âmbito de uma perspectiva em relação ao Estado parecida, se não muito parecida, que é o Estado precisa, e os governos, ou o governo precisa cortar gastos, precisa estabilizar a economia, precisa reorganizar as funções do Estado, precisa
redirecionar o Estado para questões mais específicas e menos amplas, digamos assim, no sentido de um Estado menor, com funções menores e gastando menos. O benefício disso, tanto lá, que depois vem o Plano Real, etc., aí já ainda no governo Itamar Franco, mas depois segue no governo Fernando Henrique Cardoso, que sucede, digamos, essa lógica que vinha já desde o Collor, mas com outras características, de reduzir o tamanho do Estado, de produzir estabilidade econômica, controlar a inflação, equilíbrio financeiro, esse discurso liberal, propriamente dito, na economia. Este governo também está fazendo isso. Ele tem um discurso muito parecido, ou posições muito parecidas, e a outra semelhança é que estas posições são imensamente majoritárias, se é que se pode falar assim, no parlamento. A ausência de superávit primário no ano de 2014, ou seja, resultado negativo nas contas do governo, acelerou esse processo de impeachment e tem se servido, então, de escudo para essa aprovação da PEC, cortar todo tipo de direito e atacar o problema pelo lado errado da questão, que é pelo lado do gasto. E é lógico que você cortando o gasto, tirando direitos e cerceando a sociedade brasileira, impossível que você possa estimular o crescimento econômico. Então isso fica ali claro e evidente. Então, assim, imagina ser retirada do cargo sem comprovação de autoria, sem cometimento de crime, portanto, sem tipo que autoriza. Então, tudo isso já aconteceu, né? Para se impor ali um modelo, um projeto que não é o projeto das urnas, não é um projeto popular, não é um projeto de direitos, é um projeto de retirada de direitos no modelo que é o modelo neoliberal. Como foram depois da eleição de 1994, portanto, a partir de 95, o governo Fernando Henrique Cardoso também teve uma imensa maioria. E todas aquelas reformas, privatizações, mudanças constitucionais, a questão do petróleo, do monopólio da Petrobras, entre outras, foram aprovadas com alguma tranquilidade lá em 95, 96, por aí. E agora essas medidas também estão sendo aprovadas com muita tranquilidade, facilidade. Tem alguma ou muita oposição em parte da sociedade e em parte do parlamento, mas essa oposição não tem peso suficiente para alterar as decisões, o processo decisório. Quer dizer, todas essas medidas de hoje e todas as, exagerando, né, e todas as medidas do outro período foram aprovadas tranquilamente no parlamento. Qual é o problema disso? Pensando em termos de democracia e nos limites da democracia representativa. O problema disso é que o debate público fica restrito a uma decisão enquadrada e quase pré-concebida. Quer dizer, não há debate público no sentido de, tem posições diferentes, vamos colocar os argumentos, no mundo ideal, né, os argumentos prós e contras de cada posição. Não tem isso, as decisões estão tomadas. É quase um jogo de cartas marcadas. A nível mundial, as elites internacionais, elas nem estão aí com o direito dos outros. Então temos que estar claro que estamos em um sistema que o que mais fala é o individualismo utilitarista, que é esse egoísmo irracional no qual a elite se considera que ela é a portadora de todos os privilégios e direitos de classe, e para que as outras classes não têm nem vão a ter direito ou acesso, porque isso é um privilégio deles. Isso é uma das características da essência do neoliberalismo. Eu acho que o Estado tem que ser forte para sustentar as áreas essenciais: saúde, educação e previdência. Acho que são essas três áreas, são cruciais, né? E são exatamente as áreas que nós estamos sendo ceifados. Mas a gente vê na Espanha, a gente vê na própria França e nos Estados Unidos também um conflito em relação a direitos assim, dos cidadãos nesse sentido, né? O que eu fico pensando é que essa lógica é uma lógica burra, porque é muito caro manter a pobreza, é muito caro. Você só pode manter a pobreza
com muita violência, né? Então, eu vejo assim, esse desmonte do Estado, eu fico me perguntando, é um projeto neoliberal ou às vezes me parece capitalismo primitivo? Me parece os portugueses e os espanhóis chegando na América. A União Europeia que mantinha um estándar e um bem-estar bem desenvolvido e bem confortável. Desde que chegou a crise de 2008, qual tem sido o resultado? Quais são as políticas que têm se aplicado lá? As que nós aplicamos aqui nos anos 90 e que foram um rotundo fracasso e que agora estão sendo retomadas de novo. Então, já a América Latina em geral e o Brasil têm experiência do que significa esse modelo. Então, é o que você vê na Espanha, desemprego acima do 20% da população, a economia não cresce, a dívida pública estourou na Grécia, na Itália, Reino Unido saiu. Trump é resultado dessa má política. Olha o discurso dele, qual é? Estados Unidos primeiro. A economia nacional primeiro. Então, é um discurso anti-globalização. E nós estamos aqui agora, estamos voltando de novo a retomar uma política que de antemano todo mundo sabemos que é um fracasso total. Em termos econômicos, a gente tem claramente em nível federal os projetos de diminuição do Estado. Em nível aqui do Rio Grande do Sul, eles não falam mais nem em reforma do Estado, eles falam em desestatização, que foi a exigência da nação para começar a negociar a dívida dos estados. Só no Rio Grande do Sul foram 45 mil funcionários sem 13º. Então, olha que o impacto na economia, num ponto de vista puramente comercial, né? Então, não me parece que todo esse processo do impeachment tenha uma real preocupação com uma crise econômica do Estado, nem política. Me parece que é um projeto de um outro projeto de nação que está em curso, muito diverso do que estava estabelecido. É muito difícil falar em corrupção no Brasil, exceto do ponto de vista geral ou genérico. Não é que não existam casos específicos, é que faltam instrumentos para medir corrupção, quer dizer, para fiscalizar e verificar o que está acontecendo e o que não acontece. Tem os tribunais de contas, tem o Ministério Público, etc., mas principalmente os tribunais de contas e outras instâncias judiciárias e até da sociedade que operam com a questão da corrupção. Então, dizer se aumentou ou diminuiu é tão injusto agora ou incorreto do que dizer que foi o maior período de corrupção do Brasil, foi o período Lula e Dilma. Não há evidência empírica disso, não tem como fazer, não tem como comparar com outros períodos, exceto no senso comum. Que a justificativa midiática, a justificativa mais imediata foi de combate à corrupção, né? Mas o que a gente vê passado esses meses do governo Temer, assim? A gente vê que os processos da Lava Jato continuam extremamente seletivos. A Lava Jato ela também teve esse papel, porque talvez capitaneado também muito fortemente pela mídia em um momento histórico necessário. Talvez por isso hoje, né, o discurso midiático sobre a corrupção tenha de alguma forma saído um pouco do campo, né, jornalístico, mas nós não temos como avaliar como se está avançando hoje o processo contra a corrupção no Brasil, se houve a redução, não houve, porque isso tudo, de alguma forma, o tom sobre isso é dado por uma tendência midiática, né? Que os processos vão se estabelecendo em um determinado momento histórico. O Brasil é, a nível mundial, um dos países, porque está entre o segundo e o sexto, que mais dinheiro remete para paraísos fiscais.
Dinheiro que sai do país, que não paga imposto, enfraquece o orçamento nosso, do lado dos impostos, ou seja, um dinheiro que sai para paraísos fiscais e nós ficamos aqui com um inferno fiscal de corte de gastos via PEC, e é um dinheiro que está lá, que retorna ao país via Caixa 2, e que é com esse dinheiro, Caixa 2, que se elegem a todos esos políticos que hoje são os que estão tomando toda essa medida e cortando direito, supostamente em função de um benefício da população brasileira e de um crescimento econômico. Então, a questão não é central, não é ter corrupção ou não ter. É melhor que não tenha, né? No mundo ideal seria melhor que todo mundo fosse honesto, que todo mundo usasse os recursos públicos como tem que usar, etc. Ponto. Mas as pessoas não são assim, nós não somos assim. Portanto, a questão central é que quando a corrupção vira o tema chave, os outros temas estão obscurecidos, ficam em posição secundária. Quais são os outros temas? Cortar política social, por exemplo, cortar programas, mudar as funções ou atribuições do Estado, reformar a educação básica, o ensino médio. Quer dizer, isso passa para uma posição secundária em relação à corrupção.